Boa tarde. Eu declaro aberta esta reunião de comparecimento do ministro do Meio Ambiente, a fim de obter esclarecimentos sobre a condição atual do arquipélago de Fernando de Noronha, dos quais destaco como está o plano de manejo da ilha de Fernando de Noronha, como estão os estudos, parcerias, ingerências, gestões e movimentações para a realização de voos noturnos no aeroporto de Fernando de Noronha, como são feitos os planejamentos ambientais para Fernando de Noronha, se há recursos sendo investidos, quais os próximos recursos a serem investidos, que tipo de organização o Ministério do Meio Ambiente possui para fazer a devida gestão de sua competência naquela ilha, como dirigir ações voltadas para Fernando de Noronha, do ponto de vista ambiental, considerando questões turísticas, sociais, econômicas e culturais, como é o tipo de controle, como o controle é feito por esta pasta para o cumprimento da legislação vigente em relação a Fernando de Noronha. A presente reunião de comparecimento teve origem no requerimento número 216/2018, de minha autoria. Eu agradeço o comparecimento do excelentíssimo senhor ministro do Meio Ambiente, senhor Edson Duarte, a esta comissão, convidando a mesa. O tempo reservado ao ministro é de 30 minutos, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 15 minutos, sendo permitidos a partes apenas durante a prorrogação. O ministro somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre o assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação. A palavra será dada ao autor do requerimento pelo prazo de 10 minutos e aos deputados, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 5 minutos. Dispondo o convidado do mesmo tempo para a resposta, serão permitidas réplica e tréplica pelo prazo de 3 minutos improrrogáveis. É lícito aos líderes, após o término dos debates, usar a palavra por 5 minutos. A lista de inscrição para o debate encontra-se sob a mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar os seus nomes na referida lista. Eu quero, ministro, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Eu quero agradecer os representantes, o presidente do ICMBio, Felipe do Parque, responsável lá pelo arquipélago de Fernando de Noronha, todos os membros do Ministério do Meio Ambiente que se fazem presentes. Eu quero agradecer a presença de representantes de Fernando de Noronha que se encontram aqui presentes. Eu quero agradecer a presença da do presidente do Conselho de Moradores. Eu quero agradecer a Ivan, presidente dos pousadeiros de Fernando de Noronha. Eu quero agradecer ao representante do governo de Pernambuco, o secretário executivo de Turismo, Esporte e Lazer, Dr. João Vinícius. Eu quero agradecer a presença do representante do governo de Pernambuco, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que se faz aqui presente. Ministro, nós estamos promovendo essa audiência pública segundo os ilhéus, segundo o trade turístico de Fernando de Noronha, esse destino tão encantador para nós pernambucanos, nordestinos e brasileiros, e para tantos do mundo que gostam tanto desse destino encantador, disseram que nunca existiu uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na Casa do Povo, para tratar de temas relativos ao arquipélago. Ministros vão, ministros vêm, presidentes da República vão, passam, administradores passam, parlamentares passam e os problemas da ilha ficam. Os problemas de Fernando de Noronha ficam. Então, o que nós estamos querendo aqui promover é um debate
de como nós podemos melhorar Fernando de Noronha para quem mora em Fernando de Noronha, afinal de contas, uma cidade boa para o turista, um destino bom para o turista tem que ser um destino bom para quem reside. Então, a gente quer, a partir desta reunião, que a gente possa dar luz a uma série de ações, que nós possamos, de mãos dadas aqui, como parlamentar, eu quero colaborar com o Ministério, com o governo de Pernambuco, com o trade turístico, com quem vive, com quem depende do turismo sustentável e responsável de Fernando de Noronha, para que a gente possa ter esse belo destino preservado, mas que a gente possa ter esse belo destino com a sua vocação econômica, que é o turismo, e que a gente possa ter os seus ilhéus satisfeitos de contarem com um destino realmente que possa atender às suas expectativas. Eu quero aqui agradecer e parabenizar ao administrador de Fernando de Noronha, doutor Guilherme Rocha, que se faz aqui presente, para a gente poder ter essa oportunidade de falar sobre Fernando de Noronha. Então, ministro, o senhor tem a palavra e a gente, mais uma vez, agradece a sua disponibilidade e a sua atenção em estar aqui na Casa do Povo falando sobre Fernando de Noronha. Bom, eu quero cumprimentá-los, cumprimentando o deputado Felipe, pela iniciativa, por esse debate. É um debate oportuno, importante, estratégico. Eu quero saudá-lo porque é do Pernambuco e, portanto, conhece, convive e tem uma relação direta lá com o arquipélago, com a sua população, com sua comunidade, com as autoridades locais, e dizer que hoje, coincidentemente, quando eu recebi o convite já na sexta-feira, me parece que na sexta-feira que eu recebi o convite, eu dizia então no sábado para o deputado Felipe, quando nós conseguimos nos falar, eu dizia, coincidentemente eu estou com todo o aparato, tudo estruturado, para desembarcar em Fernando de Noronha nas primeiras horas da manhã, exatamente o dia de hoje, para fazer uma entrega de uma inauguração e a oportunidade que eu visitaria a comunidade, os empresários locais, o administrador, que eu gostaria de ter uma conversa, porque nós estaríamos lá, eu teria a oportunidade, pessoalmente, no local, que é muito importante a discussão local, vendo, conversando, até porque para vir tanta gente para aqui, eu poderia ir para lá, até porque evitaria que tantas pessoas pudessem vir, que gostariam, talvez, alguns de terem vindo, terem participado dessa discussão. Eu estaria levando o presidente do ICMBio e mais a direção nacional das empresas que atuam lá, na concessão do parque, mas como era uma agenda que já estava marcada e não foi possível a comissão desmarcar, então nós realizamos, eu não fui a Fernando de Noronha hoje. Mais um prazer de estar aqui, eu fiquei nessa casa durante 8 anos, fui deputado federal, e aqui fiz um trabalho muito voltado à questão ambiental, e dentro da área ambiental, algo importante para nós, que é a questão do turismo sustentável. Nós trabalhamos nesses últimos anos, deputado, para constituir novas unidades de conservação, ampliar a base nossa de unidades de conservação, porque nós entendemos que a política nacional de meio ambiente, preservar esse patrimônio natural fantástico que nós temos no Brasil, passa necessariamente, entre outras medidas, muitas outras medidas, pela constituição de unidades de conservação, nas suas mais variadas formas, mas são todas elas um grande instrumento para você preservar patrimônios naturais, lugares belíssimos, patrimônios do povo brasileiro, que quando você cria uma unidade, você cria ali um arranjo legal
de proteção territorial. Desse nosso esforço, nesses 2 anos e meio do presidente Temer, nós saltamos de 79 milhões de hectares constituídos em unidade de conservação, 79 milhões, que é um número muito expressivo, comparado à unidade de conservação de qualquer outro país, mas com o esforço que nós fizemos, o Ministério do Meio Ambiente, como eu disse aqui, com apoio total do presidente Temer, mesmo com todas as dificuldades políticas, com essa turbulência política toda que nós estamos vivendo no Brasil, entre outras crises que nós estamos assistindo, nós constituímos, esses 2 anos e meio, 94 milhões de hectares em unidade de conservação. Ou seja, fizemos mais do que tudo que foi feito em toda a história do Brasil. Isso é muito significativo. Parte disso é a área marinha da costa brasileira, que é uma área importante, estratégica, que saltou de 1%, 1,5%, 1,6% preservado, para 26%. E isso atende a um compromisso brasileiro, um compromisso frente a um acordo mundial para a proteção dos oceanos, das costas, para proteger essa rica biodiversidade e esses patrimônios dos arquipélagos, das nossas ilhas territoriais que nós temos dentro do Brasil. Pois bem, dentro desse patrimônio natural fantástico que nós temos em unidade de conservação está o Fernando de Noronha, com um parque, uma APA, o parque com 70% do território do arquipélago, e a APA ali com o restante, que é exatamente na APA onde estão as pessoas, a comunidade, atividade turística mais intensa, e onde boa parte dos conflitos e dos problemas que nós assistimos ali está exatamente concentrado na APA. Ali, naquele parque, foi objeto em 2010, foi isso? A concessão dos serviços para uma concessionária que explora os serviços de turismo em Fernando de Noronha. Na nossa avaliação, a concessão de serviços para iniciativa privada em unidades de conservação tem sido um modelo de sucesso nos nossos parques. Nós recebemos, e o turismo é algo importante, não só do ponto de vista econômico, para a geração de emprego, para a geração de renda, porque o turismo está entre as atividades econômicas que mais crescem no mundo. E dentro da atividade turística, o ritmo de crescimento ainda é maior para o turismo sustentável. Quem visita, quem faz turismo hoje, está buscando áreas naturais como destino. Todas as pesquisas dos órgãos de pesquisa, tanto de turismo, tanto no Brasil como no mundo, têm apontado para esse crescimento, para essa tendência de crescimento. Pois bem, no Brasil nós temos 60% do nosso território com atrativos naturais para o turismo. 60% do nosso território. É um país gigante, belo, bonito, né? Um país sem grandes incidentes climáticos que possam causar dificuldades para a atividade turística, um país em paz, um país com um povo hospitaleiro, alegre, divertido, uma cultura muito forte, uma culinária que chama a atenção, ou seja, nós temos todas as condições que talvez nenhum país, ou poucos países, reúna num só território tamanhas qualidades. Pois bem, nós recebemos nos parques nacionais, se juntarmos com os estaduais e municipais, para fazer uma conta logo, geral, nós recebe por ano 17 milhões de turistas. 17 milhões de turistas nas unidades de conservação no todo, por ano. Esse número, a princípio, a gente comemora, dizendo o seguinte, o quanto é importante, o quanto nós estamos recebendo turista, o quanto isso é forte, mas quando nós comparamos com outros países, e aí eu vou dar só um exemplo, os Estados Unidos, tem 19% do seu território com apelo natural para o turismo sustentável. E estão recebendo por ano 320 milhões de turistas.
o que mostra o quanto nós temos de possibilidade para crescer. Agora, quando a gente fala em crescimento do turismo, é importante termos sempre em conta de que quando uma área, uma região, ela tem atrativo para receber o turista, é porque ali é bonito, é porque ali tem grandes atrativos, ali a paisagem atrai. O que não pode acontecer é que aquilo que atrai seja objeto, se não cuidarmos, se não criarmos regras e limites de degradação. É preciso que a atividade turística ela ocorra mantendo minimamente as condições para que aquilo que hoje atrai consiga continuar atraindo amanhã, depois de amanhã e sempre. E é um risco. É sempre um risco nas áreas naturais, e isso nós assistimos, e não é só no Brasil não, viu? Isso acontece no mundo. Áreas naturais com grandes atrativos, que por falta de alguns cuidados, e sobretudo de autoridade, que imponha limite, acaba comprometendo. Eu fiquei muito decepcionado há 3 semanas atrás, na Conferência da Biodiversidade, que foi no Egito. Eu, então, tive a oportunidade de ir lá nas pirâmides. Eu ainda não tinha ido ao Egito. E fui nas pirâmides. E logicamente, alguém que vai no Egito quer ir visitar as pirâmides. E quando eu cheguei, o carro que eu estava, eu perguntei se não ia parar, porque me pareceu que ele ia subir nas pirâmides. Como a pedra era muito alta, a primeira pedra tinha ali quase 2 metros de altura, se tivesse uma rampa, eu acho que ele teria subido. Porque todos os carros, ônibus, van, uma feira, eles param encostado, não tem limite, não tem ordenamento do que pode e que não pode. E as pessoas subindo, fazendo de tudo, uns fazendo piquenique lá em cima, as pedras pinchadas, pintadas e tal. Eu disse, eu não tenho nem como tirar uma foto aqui para levar de recordação de que eu estive nas pirâmides, porque eu vou tirar uma foto de uma grande feira, uma bagunça, uma loucura. E como é de terra, a poeira dos carros movimentando, e buzinando, né, e tentando dar ré, e um grita com o outro, uma loucura. Eu dei uma volta. Eu digo, vou tirar do fundo, porque aí eu pego uma imagem um pouco mais natural. Mas tinha um grande galpão, mas grande galpão que parecia que queria concorrer com a pirâmide. Mas colado, não tinha mais do que 3 metros da pirâmide. Eu achei, de tão feio que era aqueles barracões para construção, porque estava tendo alguma reforma e eles construíram ali temporariamente. Mas nem deviam ter construído ali. Não, não era para reforma, não, era permanente. Colado. Não tem nem como você tirar foto, tem que tirar de baixo para cima. Isso mostra a falta de controle de autoridade no ordenamento do espaço, porque eu, como ali visitante, eu fiquei profundamente impactado, e digo profundamente decepcionado, e fazendo aquilo que é o pior para o turismo, não falar bem do lugar onde visitou. O lugar é bonito. A autoridade, a falta de autoridade, de ordenamento, de organização, de cuidado básico, elementar, em estabelecer qual o limite, onde carro pode ficar, até onde as pessoas podem ir. E o que construir, inclusive botar aquela antena lá em cima de uma das pirâmides, para quê? Não teria outro lugar. Tá? Bom, vindo para Fernando de Noronha, eu recebi aqui algumas perguntas, é o seguinte, nós estamos muito preocupados. Fernando de Noronha é um lugar muito sensível, um arquipélago, belo, bonito, desejo, é interessante que, para o brasileiro, muitos brasileiros, um dos sonhos é conhecer Fernando de Noronha. Quando você pergunta às pessoas, diz um lugar que você gostaria de conhecer, certamente a grande possibilidade que ele cite Fernando de Noronha entre os locais que ele gostaria de conhecer. Mas por ser um arquipélago, uma área muito sensível, é preciso que se tenha limite. Quando se constituiu ali as unidades de conservação, o parque em 88, e a APA é anterior, 86, os dois constituíram o plano de manejo. E o que é plano de manejo? É exatamente o estabelecimento de limites acordados entre comunidade local e autoridades e técnicos. O que é possível ser feito ao máximo, que você ofereça a oportunidade de atividades econômicas que ali sejam feitas, e aí a primeira pergunta é, o que é que pode ser feito? Ah, pode uma usina nuclear lá? Não, não comporta, não cabe e tal. Ah, criar gado? Não, também não é a vocação local, não tem. Ah, turismo? Sim, isso, aquilo, pousada e tal.
que tamanho, qual é a capacidade de suporte. Estudos foram feitos, nortearam planos de manejo. O plano de manejo, aí vou me ater à APA, porque é o ponto mais importante dessa nossa conversa, dos problemas que lá estão acontecendo. No caso da APA, o plano de manejo é de 2005, o primeiro. Vá me corrigindo, Felipe, se eu estiver aqui falando bobagem. 2005. Ele foi revisado e concluído agora em 2017. O plano de manejo prevê sempre muita consulta, já tem todo um ritual para aprovação de um plano de manejo, e o plano de manejo foi aprovado em 2017. No planejamento do ICMBio, que é o órgão federal responsável pelas unidades federais de conservação, e, logicamente, pelo cumprimento do plano de manejo, ele tem na sua agenda programado para 2019 uma nova revisão. Porque entende-se que plano de manejo ele precisa passar por adaptações periodicamente, porque é natural que você, muitas vezes, não perceba algo que não está ali representado no plano de manejo e que depois perceba-se a necessidade que seja incluído um limite para algum problema que esteja ocorrendo. Então, é natural que o plano de manejo tenha essa adaptação periódica. Assim como algo que foi colocado, talvez com algum grau de rigidez, perceba-se que não precisava de tanto e pode se flexibilizar. Mas, enquanto tiver o plano de manejo, ele precisa ser cumprido, porque é norma legal, desde que ele seja, logicamente, desautorizado por força da justiça. Mas, enquanto ele estiver em vigor, ele precisa ser considerado e obedecido. É isso que nós, como autoridades federais, cumprimos a partir do momento que ele está aprovado, ele está em vigor. Quando ele, na revisão, ou se antes disso a justiça fizer entender que houve algum erro, o plano de manejo ele é o guia a ser seguido e precisa, todos nós, sobretudo quem está no local e as autoridades locais, fazerem essa reflexão. No caso eu talvez seguindo aqui a ordem das perguntas que eu recebi, talvez me ajude, e quero ser talvez até mais rápido, porque me parece que já consumiu um bom tempo, né? Foi não, ministro. Quanto tempo eu... 6 minutos, alguma coisa, mas eu vou ser mais rápido. se o senhor necessitar se estender mais um pouco, não temos problema. Vamos todos aqui ter a oportunidade de ouvir o senhor, então não se prenda muito em relação à questão do tempo. Tá, obrigado. Havia em 2008 um estudo que uma coisa que é muito importante ali e que eu diria que é a base de toda a discussão. Número, capacidade de suporte para o número de pessoas no lugar. Moradores mais visitantes. Moradores, a sua presença no dia a dia tem um impacto. Os visitantes no dia a dia têm o seu impacto, cada um no seu aspecto, no seu campo, mas somado esses visitantes, estudos de 2008 apontavam para uma capacidade de suporte. É claro que essa capacidade ela pode mudar para mais, pode mudar para menos. Geralmente ocorre para menos, porque a área vai se deteriorando e você tem a necessidade de um maior controle. Em 2008 estava uma capacidade de suporte limite de 6.000 pessoas dia. Hoje estamos entre 9 a 10.000 pessoas dia. Por ano, a capacidade estimada estava... Porque hoje estima-se que esse ano deve fechar com 100.000, não é isso? Hein? Mais de 100.000. De 100.000. E aí a base para todo o planejamento. O administrador que está aqui, quem é o administrador? Para o administrador local, que representa lá o governo do Estado, e para a nossa gestão, mas principalmente para o administrador, o planejamento urbano, no que diz respeito ao abastecimento de água, que é um problema lá, e abastecimento de água, não sei como é que está hoje deve estar resolvido, mas abastecimento de água, e aí vem a questão do esgoto, vem a questão do lixo, enfim, tudo aquilo que é decorrente da presença humana e da ocupação do espaço. Quando vai o turista, e o turista vai em quantidade, aí tem dois aspectos. Um é o do impacto local, porque para cada turista estima-se que pelo menos 3 pessoas
como média de apoio para uma atividade turística. Isso é uma média consolidada. O turista, quando ele vai, sobretudo, para uma área natural, e aí é um perfil que todas as pesquisas indicam o seguinte: o turista que visita lugares com atrativos naturais, lugares belos, praias, é um turista que é muito qualificado, exigente, e ele quer ver beleza, mas ele quer ver conforto, ele quer ter conforto, ele quer ter qualidade nos serviços, no acesso, ele quer garantir de que a sua estadia naquele local, aquele gasto que ele fez para aquela viagem dos sonhos, seja uma realização pessoal. Ele não quer ficar numa grande fila, ele não quer ter dificuldade para ter um acesso, ele não quer ter que ir na primeira hora da manhã, correr, deixar o café da manhã para ser o primeiro, porque se chegar mais tarde, ele vai ter dificuldade para entrar. Ele não quer ver lixo, ele não quer ver falta de ordenação na ocupação do solo. Ele quer ver qualidade, ele precisa ver qualidade, e buscar qualidade do ambiente é primordial. Então, a quantidade de pessoas é fundamental para todo o planejamento local. Nas perguntas, diz o seguinte: como está o plano de manejo da Ilha de Fernando de Noronha? Eu respondi. Ele está em vigor, revisão em 2019, vai ser o do parque? Ah, tá, vai ser o do parque. Há um questionamento em relação ao plano de manejo, não é isso? Há um questionamento. O que é que nós fizemos? Nós acionamos o Ministério Público, não é isso, Felipe? Talvez você possa até depois, na sua fala, entrar em detalhes para os que questionarem. Porque há uma discussão sobre se o plano de manejo podia ter sido feito porque teria, talvez, um conflito com uma APA estadual. Tá? Na nossa opinião, não. Na opinião do governo do Estado, sim, me parece. Nesse caso, para tirar de toda e qualquer dúvida, eu acho que o Ministério Público talvez pudesse mediar, ou então uma decisão judicial. Mas, da nossa parte, não há dificuldades nisso. Nós temos um plano de manejo, o plano de manejo está em vigor, nós seguimos o plano de manejo, porque não temos plano B. Nós temos que seguir o que está aprovado, e é isso que nos rege como autoridade federal. A dúvida aí, no caso, ministro, é qual seria a visão do senhor, enquanto ministro, em relação à divergência que existe do plano de manejo em relação ao ponto de vista do Estado e do Ministério do Meio Ambiente. Qual o ponto de vista do senhor em relação a isso? A minha posição, quanto a nossa posição quanto ao plano de manejo, é de que o que está aprovado é o que nos rege. Tá? Possibilidade de mudança por conta de eventuais conflitos, eu tenho dito que o ideal e o correto é que o Ministério Público possa mediar. Então, recebendo os questionamentos, porque não adianta a minha opinião pessoal, porque ela não altera a regra em vigor. Se eu acho que poderia ter sido assim, ou mais ou para menos, o que poderia ter permitido para mais ou para menos, quais os conflitos, isso teria que ter sido refletido lá na aprovação do plano de manejo. Agora, a minha posição, ela não tem nenhuma força legal. O que tem força legal é a orientação, e aí o ICMBio, como uma autarquia vinculada, a orientação de que, tendo dúvida, acione um mediador que possa avaliar a situação e aí encaminhar a melhor das posições. Eu acho que o Ministério Público, mas pode ser outro, né? O governo federal e estadual podem conversar, podemos formar uma roda de discussão, quem sabe até chamando o próprio Ministério Público para participar ou não, mas eu acho que no diálogo, no sentido de tirar toda e qualquer dúvida. O que é mais importante entendermos que seja esse plano, um plano revisado, seja ele qual for, o que é muito importante é que sempre se estabeleça lá condições de que permita a atividade turística, permita as atividades relacionadas que sejam importantes para a comunidade local, para o arquipélago, sem comprometer aquele patrimônio. Sem comprometer. Isso senhor, todos, ninguém pode, em nenhum nome, por nenhuma razão, permitir qualquer atividade ou excessos que possam comprometer aquele patrimônio. E esse é o objetivo do plano de manejo.
plano de manejo ele pode ter correções e tem, por isso que é previsto sempre revisões. Sempre revisões. Se há algum erro na condução de como o plano de manejo foi feito, e quando tem questionamento, geralmente isso é resolvido na própria Justiça, que pode tirar toda e qualquer dúvida. No segundo item diz como estão os estudos, parcerias, ingerências, gestões e movimentações para a realização de voos noturnos. Ora, voos noturnos, como ficou determinado, seria para casos de voos de salvamento, para emergências. Porque pela ANAC, para ter voo noturno, teríamos que ter ali o aeroporto com a iluminação necessária para a pista, para pouso, e não somente na hora do pouso e da decolagem. E aí causaria, e isso é fato, impactos na fauna local, na fauna marinha local, nas aves especialmente. Isso mudaria o comportamento. É uma ilha, ela não é tão grande, então a iluminação de um aeroporto ali, ela teria um impacto sobre praticamente boa parte do arquipélago, pela força da iluminação que um aeroporto exige. A pergunta que se faz é, qual a necessidade do voo, do pouso noturno? Porque quando a gente autoriza e chega a um acordo de que é preciso fazer uma determinada ação, porque não tem o plano B, porque sempre a pergunta que é feita não só por nós, mas a própria Justiça costuma fazer essa pergunta teria uma outra alternativa? Quando a gente vai fazer a licença, e aqui eu quero cumprimentar o presidente do ICMBio, nosso diretor do parque lá em Fernando de Noronha, e nossa diretora de licenciamento do IBAMA. Quando o licenciamento vai ser feito para toda e qualquer obra, atividade, na licença de localização, a primeira pergunta feita teria outra alternativa de menor impacto? Então, para o voo noturno, não há possibilidade do voo diário, ou seja, no local em que o voo diário tivesse algum grau de dificuldade, aí diz, olha, embora com todo o impacto, mas não tem plano B, vamos ter que fazer voo noturno. O voo diário, ele não é suficiente o dia para comportar e receber todos os turistas? Não, o contrário, nós estamos tendo uma discussão sobre a quantidade de voos e quantidade de pessoas, porque entendemos que há um problema grave no número de pessoas. E por quê? Porque não há, pelo que eu fui informado, precisão sobre quantas pessoas entraram e não saíram, e lá estão, e lá permanecem. Como ter um controle sobre essas pessoas que lá um dia entraram e lá ficaram? Quantas são essas pessoas? Qual a estimativa? E isso é importante, porque ali tem um limite. Quantos veículos temos lá hoje? Porque o número de pessoas, para isso você faz uma estimativa de emissão de poluentes, de esgoto, de lixo. Então, todas essas informações, elas são importantes. Então, o voo noturno, nós avaliamos como de impacto e de baixa necessidade, a não ser para a comodidade de quem está indo. Mas eu pergunto, quem iria à noite não poderia ir durante o dia em Fernando de Noronha para avaliarmos o tamanho do impacto? Ou não há impacto? O impacto nós avaliamos que tem, e os nossos estudos indicam que sim. Então, uma avaliação que precisa ser feita sempre com muito critério, com muito cuidado, porque a gente pode estar gerando um impacto talvez desnecessário e gerando muito mais problemas locais, já que o objetivo é manter aquele patrimônio natural preservado e facilitar a ida do turista, e ele pode ir durante o dia, como está indo hoje, e está indo num número já considerado próximo ou além do limite, então o voo noturno ele seria algo a mais, um impacto a mais, sem talvez necessidade. Ministro, em relação a essa questão do voo noturno, dessa pergunta que o senhor acabou de tentar nos responder, eu queria dizer ao senhor uma observação importante, que segundo o estudo aí do Ministério, o senhor acha que não, pelo que eu vi, não teria essa necessidade, não seria uma prioridade. O que é que eu queria dizer ao senhor em relação a isso, que é um tema de todos, que eu considero um dos temas mais importantes e um tema emergencial. Porque, diante desse cenário que vocês, a palavra do senhor, que não seria de tanta importância, eu queria dizer ao senhor que tem algo muito,
nobre e de muito valor, que chama-se vida. Porque o aeroporto de Fernando de Noronha, não podendo receber um voo noturno, um pouso ou uma decolagem, uma pessoa tiver um apendicite à noite, ela pode morrer. Quanto vale uma vida? Viu, ministro? Então, o que eu estou falando, a solicitação que foi feita, e na época eu era secretário estadual de turismo de Pernambuco, aqui está a diretora de licenciamento, nós conseguimos algo muito difícil no país, dentro da situação econômica que nós vivemos, que foi recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Conseguimos aprovar um projeto no comando do Sindacta, com muita dificuldade, nós conseguimos dar entrada no IBAMA, no projeto, porque vocês só recebiam um projeto através do portal da internet, vocês tiveram um problema com cerca de 20 dias para receber. Eu pessoalmente estive com a presidente do IBAMA, que eu acho que ela não se encontra aqui, doutora Sueli, e disse: presidente, eu estou aqui com um projeto que infelizmente vocês não conseguem receber eletronicamente, e eu queria lhe fazer um pedido que analisasse um projeto, que nós temos o dinheiro que tem prazo. Nunca ninguém tocou no assunto de voo noturno comercial. Isso é um folclore, que eu tenho que dizer aqui, na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados. Isso foi uma imbecilidade de alguém, que eu não sei quem, e nem vou dar nome, se queria, o desejo era que tivesse a possibilidade de Fernando de Noronha receber um voo noturno. Como seria isso? Seria a forma melhor, mais sadia, com a preocupação ambiental que eu tenho, que o senhor tem, que quem mora em Noronha, apaixonado, que ama por Fernando de Noronha, tem. Simplesmente, ministro, por um desleixo, eu tenho que usar essa palavra, nós não tivemos a delegação para o órgão ambiental estadual promover o estudo e aprovar ou negar o projeto, e perdemos cerca de 6 milhões de reais para investir na iluminação dos morros, para Fernando de Noronha ter a possibilidade de salvar vidas. Então, diante desse cenário, a gente queria muito ouvir da maior autoridade do meio ambiente do país, que responde pelo IBAMA, pelo ICMBio, o que a gente pode dizer para todos os ilhéus, para os empresários que vivem, para os turistas que vão com suas famílias para Fernando de Noronha, como a gente pode corrigir isso, porque o projeto está pronto. O projeto não tem nenhuma linha nesse projeto. Se alguém do ICMBio ou do IBAMA me provar o contrário, que diz que no projeto vai ter voo noturno comercial, que eu imagino que se o administrador de Fernando de Noronha, se ele quisesse autorizar mais voos durante o dia ou à tarde, ele poderia. Ele não é irresponsável de fazer isso, porque o administrador é responsável, o governador de Pernambuco é responsável, então não precisaria de voo noturno para colocar mais turista. O governo de Pernambuco tem responsabilidade. Então, ministro, para o senhor ter uma ideia, depois de várias tentativas de eu falar com a presidente do IBAMA, que ela não cumpriu com a palavra dela, eu recebi uma ligação de alguém da direção de licenciamento, não sei se foi a senhora, me desculpe. Sabe o que foi que eu ouvi, ministro? Que o aeroporto de Fernando de Noronha não tinha licenciamento. Senhora, se o aeroporto de Fernando de Noronha, que o ministro vai pousar amanhã, em Fernando de Noronha, que o chefe do parque decola e pousa, que recebe empresários e autoridades de todo o Brasil e do mundo, funciona sem licenciamento. Eu disse, senhora, então interdite o aeroporto. E tem licença? Porque até hoje eu não sei, o que me foi dito é que não tinha licença ambiental o aeroporto de Fernando de Noronha, vejam bem.
e que não poderia dar delegação para o órgão ambiental. Então, eu queria, por favor, que o senhor, enquanto maior autoridade do meio ambiente do país, pudesse dar uma explicação, não para mim, que aqui eu traduzo a voz dos pernambucanos, em especial aos moradores de Fernando de Noronha. Atender o pedido do deputado, vamos fazer essa avaliação das condições legais do aeroporto, tá? Já. Então ela vai fazer uma apresentação e então, atendendo ao pedido do deputado, a gente vai avaliar e atender as condições de funcionamento do aeroporto. Se não tiver, deputado, vamos atender teu pedido e interditar, se for o caso. Então, tem suas consequências? Tem. Agora, o que é legal, o que é legal tem que funcionar, e concordo plenamente com o senhor, e se for o caso, eu suspendo minha viagem para lá, mas não só a minha. Aí, claro, suspender a atividade de todos aqueles que vão se dirigir a uma atividade ilegal. Então, e, eventualmente, ministro, quem prevaricou de permitir que o aeroporto estivesse funcionando, tendo conhecimento sem licença ambiental, teria que responder sobre isso. Eu, como fui comunicado agora pelo senhor, já estou dizendo que medida está adotada e tomada já de imediato. Atendendo o seu pedido, as medidas serão tomadas e suspensas, porque estou acabando de ser informado e queria saber há quanto tempo o senhor sabe dessa informação, porque poderia já ter me acionado, deputado, para que eu pudesse ter tomado as atitudes. Então, como não tinha sido, estou sendo agora, não havia necessidade, inclusive, de ter esperado tanto. Não havia. Eu não sei quanto tempo tem isso, mas tomarei as medidas, deputado. E dizer o seguinte, no documento que foi encaminhado sobre o aeroporto, aí é que talvez não tenha sido a redação, diz que as luzes funcionarão durante a noite, todas funcionarão com lampejos de frequência entre 20 a 60 vezes por minuto, e as unidades deverão ser capazes de operar automaticamente, ligando sempre ao nascer do sol e ao entre o nascer e o pôr do sol, ou seja, acendimento automático. Então, talvez, com essas informações, não tenha ficado claro, porque para nós está claro que todas as condições para operar em casos de emergência está garantido. Então, assim, para nós, em todos os nossos documentos, a operação para salvamento está garantido, e eu pediria ao nosso presidente do ICMBio, o diretor, que pudesse talvez até esclarecer esse aspecto que, como o senhor disse, é o mais importante dessa audiência, e pelo que eu estou percebendo aqui agora, de fato, diante da solicitação feita pelo deputado, de fato, a gente vai ter providências e uma posição. Só dizer que nós, da parte ambiental, nossa missão é resguardar o patrimônio natural, garantindo as condições de vida, sobrevivência das pessoas, das atividades, desde que uma coisa não comprometa a outra. Então, o turismo ali é muito importante, mas o turismo terá que obedecer às condições locais, até porque, para a atividade turística, não terá futuro se for por meio da degradação do próprio ambiente. Então, não dá para alguém que está dentro de um barco fazer o fogo tirando a madeira do próprio barco. Então, uma hora ele vai sucumbir com o próprio barco e com a sua própria atividade. A atividade de turismo ecológico, como tudo que nós fazemos na vida, é mais ou menos isso. E é o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Naquilo e na vontade de ter tudo, estamos quase sem nada, porque nós estamos destruindo a nossa própria condição de vida. Na outra pergunta aqui, deputado, a próxima a gente vai ter mais detalhamento aqui, e inclusive está a diretora de licenciamento, que vai apresentar aqui os resultados, então, já dessa solicitação feita pelo senhor. Que tipo de organização o Ministério do Meio Ambiente possui para fazer a devida gestão na sua competência naquela ilha? Nós temos uma diretoria, um diretor, e temos uma estrutura, se me permite aqui citar rapidamente, é estruturado em 5 áreas temáticas finalísticas, com ordenamento da visitação, ordenamento territorial e fiscalização, área de manejo de espécies exóticas invasoras, pesquisa e monitoramento da biodiversidade, gestão socioambiental. E ele ainda possui 3 estruturas temáticas de apoio: administrativo e operacional, comunicação e o que trata do voluntário. Nós temos um diretor e temos toda a estrutura do ICMBio e do Ministério do Meio Ambiente, que dá
as condições de trabalho, além do conselho do parque, o conselho gestor. Quando questiona que recursos, como dirigir ações voltadas para Fernando de Noronha do ponto de vista ambiental, para as atividades turísticas, sociais, econômicas e culturais. É o plano de manejo. O plano de manejo ele existe exatamente para você ordenar o que é que pode ser feito ali, de tal forma que aquela atividade não comprometa o patrimônio local, o patrimônio natural, e garanta à comunidade local as condições de vida. Porque se não há limite, a vítima, além do patrimônio natural, será a comunidade local. E ela acaba, em muitos lugares, acaba sendo expulsa daquele ambiente, daquele local, exatamente pela força do poder econômico. Aliás, há reclamações, muitas vezes, de que alguns conseguem autorizações muito mais rápidas do que outros que são da comunidade que não tem tanto poderio econômico, poder político. A pessoa é da comunidade ali, sonha tantos anos para ter determinada autorização, para construir, para operar, e vê tratamentos diferenciados em termos de prazos, limites, tal. É preciso termos um cuidado para termos uma diferenciação entre o que é desenvolvimento do lugar e o que é desenvolvimento no lugar. Parece ser a mesma coisa e não é. Desenvolvimento do lugar é quando as pessoas estão envolvidas do lugar nesse desenvolvimento. Porque você vê áreas, pelo mundo afora, e temos esse exemplo no Brasil, de áreas que crescem, se desenvolvem, mas com pessoas que vieram de fora que tinham poder econômico e político, e a comunidade local ficou de fora desse crescimento. Então, esse crescimento foi bom para alguns que já estavam muito bem, que ficaram melhores, e os que estavam no local ficaram muito piores, porque foram, inclusive, expulsos, se não aceitaram ser mão de obra, muitas vezes, muito barata, se não tiveram a chance de ser mão de obra. Portanto, esse cuidado da autoridade, e o plano de manejo, em grande parte, é um instrumento para ajudar nesse aspecto do planejamento e da decisão local, que é trazer o desenvolvimento local dentro de uma base que garanta a inclusão e o envolvimento da comunidade. Nós estamos fazendo, e aqui eu quero fazer essa fala, de que nós estamos lançando e reforçando os editais para concessão de serviço em parques. Nós fizemos agora em Pau-Brasil, acabamos de fazer para o Chapada dos Veadeiros e já estamos bem adiantados em relação a outros parques. Mas as condições do edital são muito claras quanto ao envolvimento local da comunidade local para aquelas empresas que querem fazer investimento em serviços dentro dos nossos parques federais. Isso é fundamental, deputado. Como o senhor disse, é preciso que tudo que está sendo feito, visto e olhado, seja em favor daquela comunidade. Tá? E esse é um olhar importante. Por isso que esse crescimento está ocorrendo lá na comunidade, é preciso ter esse olhar cuidadoso se a comunidade está sendo beneficiada com esse crescimento, ou está sendo sufocada. E aí pergunta, que tipo de controle é feito por essa PAS para o cumprimento da legislação vigente em relação a Fernando de Noronha? Ora, nós temos, quero cumprimentar o deputado Paes Landim, um grande amigo de longas datas, meu companheiro aqui nessa casa, grande defensor do Estado do Piauí, o deputado Valadares Filho, grande companheiro também, foi meu colega aqui do PSB de Sergipe, um deputado muito atuante também, tenho a satisfação de cumprimentá-los aqui nessa audiência. O tipo de controle que nós fazemos lá, deputado, é baseado na legislação que nós seguimos, a legislação federal, e a orientação dada pelo plano de manejo. Como é que nós fazemos isso? Com os nossos fiscais, quando há necessidade de reforço, é feito esse reforço, as instituições parceiras, e aí temos o IBAMA, mas também as instituições parceiras do Estado. A nossa relação com o Estado tem que estar sempre azeitada, ela é importante, é estratégica. O Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele só vai funcionar plenamente com essa relação muito próxima, porque os nossos objetivos são comuns. Garantir o desenvolvimento sustentável, em bases sustentáveis. Se o objetivo é comum, é fácil estarmos na mesma estrada. Se os objetivos forem diferentes, eventualmente estaremos em estradas diferentes. Portanto, não vejo dificuldade de estarmos caminhando juntos, já que o objetivo é o mesmo.
O que nós temos como um olhar mais atento, que é a nossa missão quanto órgão ambiental, é o aspecto ambiental, sempre com o cuidado de que ele não crie dificuldades ou exigências demasiadas, criando dificuldades para a vida das pessoas, para a comunidade. Então, é promover o desenvolvimento em base sustentável. Pergunta aqui, eu não estou encontrando, sobre a questão dos recursos que estão sendo mobilizados para Fernando de Noronha. Acho que é a última pergunta aqui, da que eu recebi. E dizer o seguinte: nós temos o GFMAR, que é um programa do governo federal, nosso, do Ministério do Meio Ambiente, com as vinculadas. O Paulo poderá falar do volume de recursos do GF6 que já estão em curso, que beneficiam diretamente ali a região, e nós estamos em plena negociação do GF7, são recursos internacionais, desse mecanismo de financiamento de projetos ambientais, e nós estamos incluindo ali a região, inclusive para o próximo projeto que está em negociação. Lançamos ontem o Fundo Mar, com mobilização de recursos, na casa, me parece que de 10 milhões de reais, me parece, 10 de dólares, e aquela região está entre as beneficiadas. Nós temos o recurso que já está autorizado e está para pleno uso, que é de compensação ambiental, e me parece que principalmente com a Petrobras, é isso, Felipe? Com a Petrobras, de 25 milhões para serem aplicados lá também, e mais outro recurso também de compensação para aplicação local, de mais 2 milhões de reais. E temos o recurso da concessionária, que é específico para o parque. Esse recurso da compensação, embora ele seja destinado também ao parque, o nosso pedido é que ele seja aplicado para resolver problemas estruturantes, problemas sociais que estão causando problema ambiental. A questão do esgoto, do lixo, do ordenamento urbano, enfim, de tudo aquilo que for necessário para garantir aquele local que ele continue sendo sempre muito belo, charmoso, atraente, lindo, que as pessoas que possam ali visitar voltem com a impressão melhor do que chegou. Né? Quem trabalha com publicidade e marketing sabe que é muito importante que as pessoas, ao visitar ou ao ter contato com determinado produto, ele fique muito mais impressionado do que a expectativa que ele tinha. Lá, a expectativa já é grande, né? Porque muita gente deseja, como eu disse aqui na minha abertura, e quero encerrar com isso, de que Fernando de Noronha está sempre entre, e não é por menos, entre os grandes atrativos em que todo mundo gostaria de conhecer, quem ainda não conhece gostaria de conhecer, mas eu espero que aqueles que conheceram mantenham sempre o desejo de querer voltar e que fale sempre bem de que esteve no local, que realizou os seus sonhos, que agradou tanto e que saiu tão satisfeito, com atendimento, com a qualidade do serviço, do que viu, do que encontrou, né, do que pôde ali perceber. De tal forma que eu quero agradecer, presidente, me coloco aqui à disposição. Eu sei que na sequência tem uma audiência pública, e essa audiência pública, com os membros que aqui estão, eles vão ter a oportunidade de entrar nos detalhes que eu não tenho, mas que eles, por operarem no dia a dia, têm essas informações, que é o nosso presidente do ICMBio, o nosso diretor local, Felipe, e a nossa diretora Larissa, que é a diretora de licenciamento do IBAMA. Ministro, eu agradeço mais uma vez aqui a sua presença. Eu queria fazer aqui uma sugestão. Eu quero aqui agradecer a presença do meu colega deputado de bancada, inclusive, grande amigo, querido amigo Valadares Filho, do deputado Paz Landim aqui também, que nos honra com a sua presença. Para todos tomarem conhecimento, só quem pode fazer, de acordo com o regimento, perguntas ao ministro é um parlamentar, um deputado. Dito isso, ministro, eu tenho aqui mais algumas perguntas que foram feitas, e mais uma vez eu repito que as minhas perguntas traduzem o sentimento dos noronhenses, dos ilhéus, aqueles que trabalham, aqueles que geram renda, e também do trade turístico. Eu tenho aqui algumas perguntas para rapidamente eu fazer para o senhor. Queria perguntar se o senhor acha que seria interessante eu fazer duas perguntas, o senhor responder, uma a uma, o senhor... Pode fazer as duas, de duas em duas. Duas em duas. Então vamos lá, e após isso eu passo a palavra aqui para o deputado
Valadares Filho, que quer fazer o uso da palavra. Depois da revisão do plano de manejo em 2017, a administração e o Conselho Distrital enviaram apontamentos para o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental, a APA, para que fosse oferecida a sua versão à revisão. Por que até hoje as sugestões não foram acatadas e nem mesmo respondidas? Essas são as informações que nós temos. A segunda pergunta. Quanto ao plano de manejo, foi o CPRH, o órgão estadual ambiental, formalmente consultado para a elaboração da matriz do plano. No condizente ao tópico licenciamento, quando e de que modo? Eu não sei se aquela resposta do senhor em relação ao Ministério Público Federal respondia, ou se o senhor teria mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso. Bom, eu acho que aquela minha resposta atende a segunda, mas quanto à primeira, todo o plano de manejo, e são muitos, todos seguem o mesmo padrão, o mesmo rito, com prazos para cada etapa. O que aconteceu no detalhe de quando foi enviado, por quem foi enviado, o que foi recebido, acolhido ou não acolhido, aí a presença do presidente na comissão, ele tem todas essas informações do histórico e do que aconteceu. Então, era até importante guardar essas perguntas e fazer, viu, Paulo, sobre todo o procedimento do que aconteceu no rito de aprovação do plano de manejo, da revisão de 2017, está se referindo à revisão de 2017. Isso. 2017. Eu perguntaria, então, aproveitando ao presidente do ICMBio, se ele tem conhecimento disso e se poderia dar um prazo para responder essas questões que foram levantadas. Ele responderia na audiência com ele? Pode ser, como ele preferir. É que parece que agora... Prefere responder depois, presidente? Pronto, ok. Tudo bem, ministro. Eu vou para a terceira pergunta aqui. Existe um hotel em Fernando de Noronha, na verdade existia, né, chamado Hotel Esmeralda, de posse do ICMBio. O equipamento foi construído pelos americanos no tempo da Segunda Guerra, da Grande Guerra, o qual já sofreu 2 incêndios e encontra-se em deplorável estado de abandono, maculando o cenário turístico de Noronha. O senhor, se tiver oportunidade, vai ver amanhã em Fernando de Noronha. Diante disso, a pergunta: o ICMBio tem interesse em requalificar esse imóvel ou dar-lhe algum destino? Eu pergunto isso porque vocês fizeram uma licitação, hoje a Econoronha explora alguns destinos, como o Sueste, como o Sancho, e o senhor vai inaugurar amanhã lá o pique lá da Praia do Leão. Ou seja, a nossa preocupação aí é que o setor privado possa investir, possa melhorar, possa ter mais produto turístico, tudo sempre partindo da premissa que o senhor tem dito aqui, que é o cuidado, a preservação, o zelo pelo patrimônio histórico, cultural e ambiental de Fernando de Noronha. É uma pergunta. E a segunda, ministro, quanto o Econoronha arrecada com os ingressos do Parque Nacional Marinho na ilha e o percentual que é repassado ao ICMBio? Quanto o ICMBio reverte deste montante para o arquipélago e onde é aplicado? E qual a justificativa do reajuste de preço que nós tomamos conhecimento que vai ter? E a gente tem aqui um pedido que é do trade turístico em relação ao preço, porque é cobrado para quem é estrangeiro um valor o dobro de quem é brasileiro. Muitas vezes a gente não vê isso quando nós viajamos para equipamentos culturais no mundo. Não tem diferença de quem é do país e quem não é. A gente é o mesmo preço em vários locais, né? Em vários locais é o mesmo preço. E aqui a gente tem um desafio muito grande. O senhor falou da importância do turismo, dessa indústria sem chaminé que gera emprego e renda que corresponde a 12% do PIB mundial. O Brasil recebe números vergonhosos para o que tem de potencial, não recebe, nunca ultrapassou 7 milhões de turistas ano, turistas internacionais, mesmo recebendo Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, né, o nosso
querido Valadares Filho, que sabe tudo e mais alguma coisa sobre turismo, sabe muito bem disso. E como é que a gente coloca em Fernando de Noronha um destino que não tem violência, um destino encantador, coloca um preço diferente para o turista internacional. Maior. O internacional paga 200, o brasileiro paga 100. Então a gente acha que isso poderia ser revisto na tentativa de seduzir mais turistas internacionais. Fernando de Noronha, o ano passado, recebeu 4% de turistas internacionais. 4%, tá, ministro? Então a gente sabe o potencial que Fernando de Noronha tem para receber muito mais turistas internacionais. E só para terminar aqui, se a Econoronha está cumprindo com o edital da licitação, com as suas obrigações em relação aos investimentos necessários em Fernando de Noronha. Bom, são perguntas muito pertinentes para o presidente do ICMBio, que aqui está, mas eu vou só acrescentar algumas coisas aqui. Bom, quanto ao patrimônio lá, o imóvel onde estava funcionando o Hotel Esmeralda, a nossa orientação geral para todo o patrimônio nosso, tanto do MMA como das vinculadas, foi uma determinação, que é uma coisa que me incomoda muito, é de que o patrimônio que não está sendo usado, que ele tenha uma destinação. Ou doe, ou empreste, ou venda, ele não pode ficar ali parado. É o que eu tenho pedido. É claro que patrimônio público, e aí é uma dificuldade terrível, você lidar com o patrimônio público, você dar uma destinação, é de uma burocracia, de uma dificuldade legal para você operar, gigantesca, mas nós avançamos muito. Esse caso específico, eu vou fazer questão de ir lá visitar e, se assim eu puder, desembarcar lá, né? Pronto, já disse que a responsabilidade está no Estado, então eu vou saber amanhã se eu vou poder pousar. Mas é o seguinte, eu vou saber amanhã, e, aliás, eu já posso até saber hoje, e já começar essa tratativa, que destinação, mas é muito importante que o imóvel, num local como aquele, que tem limitações para a construção, você já tem algo construído, que ele possa ter uma destinação, ou como um bem público, ou como atividade, concessão de direito de uso para alguma atividade turística. Quanto a isso, tem uma determinação minha, toda e qualquer dificuldade teria que ser apenas da parte legal, que eu preciso entender o que aconteceu e por que está lá desta forma. Quanto à arrecadação para estrangeiro diferente, é um histórico pedido das comunidades que elas não paguem, elas que estão ali próxima, da comunidade local, seja nacional ou regional, aí depende do arranjo, que ela não pague a mesma coisa, que ela não tenha que ter a mesma cobrança do cara que vem de fora, que tem outro poder aquisitivo. Então, isso acabou sendo feito por exigências da comunidade como um padrão nacional. Isso não está acontecendo, por exemplo, o Paulo pode até me ajudar nisso, não está acontecendo ainda hoje em Tijuca. Só Tijuca. E é o nosso desafio. Então, nós fizemos, ao contrário do que o senhor está pedindo, em Tijuca, nós reunimos com a empresa para dizer, olha, nós precisamos resolver, não é justo que o morador do Rio, que quer lá visitar o Cristo, pague o mesmo preço de um americano que veio aqui fazer turismo. Não é justo. Ele é dali da região, ele é nascedor da região, ele para visitar, talvez o morador da ilha, talvez não tivesse, não sei nem se paga, que ele não pagasse. Não paga, né? É justo, claro. É justo que ele vá pagar, ele é morador dali. No caso de Foz, essa é uma antiga discussão lá, e é um dos ganhos, foi exatamente a garantia de que as comunidades do entorno, ali tem um patrimônio, quem não conhece as cataratas, é uma coisa encantadora, é de chegar lá e chorar de emoção, porque é algo impressionante aquilo ali. E é uma pena, muita gente não conhece. E não seria justo que um comunitário local não pudesse jamais ver algo que está tão perto dele, porque ele não tem o mesmo dinheiro que um turista estrangeiro, europeu, tem para fazer turismo. Por isso, deputado, é uma discussão e uma reflexão que nós podemos fazer, mas é importante fazer com a comunidade local. É o tipo de discussão que a gente não pode fazer em gabinete.
em Brasília. É uma discussão que tem que fazer sobre o impacto que isso traria para a comunidade. E aí, quanto à arrecadação, porque isso tem impacto no contrato, no caso do parque. Nesse caso, e aí o Paulo poderá apresentar aqui planilhas sobre o que está sendo arrecadado, o que é investido, qual foi o investimento da empresa, o que é que ela é obrigada a fazer em termos de investimento e o que é que retorna para o patrimônio público, para o erário público. Porque quando a gente diz o seguinte, o que retorna para o ICMBio é o que é que está retornando para o erário público, já que é uma conta comum. Então, o que é que ganha o erário público, o que é que ganha a comunidade, o que é investido localmente. Como eu te disse, por conta daquele patrimônio, nós temos aquela mobilização de recursos do GEF, compensações financeiras, que são várias, além dos investimentos da concessionária. Entre outros recursos mais que eu não tive aqui listado todos eles e não quero me arriscar a dar números aqui que não correspondam. Era isso, deputado. Acredito que muitas dessas perguntas, o presidente, assim como o diretor e a Larissa, poderão ter esclarecimentos em maiores detalhes. Uma pergunta, ministro. Em relação ao abastecimento de água em Fernando de Noronha, que o senhor, inclusive, falou logo no início, um dos grandes problemas da ilha é o caos hídrico, que mesmo após ter sido encontrada uma solução pela Compesa, a Companhia Estadual de Saneamento e Águas, via um dessanilizador, não teve a devida atenção, são as informações que nós tivemos, e foi rejeitada pelo ICMBio. Como o Instituto pretende reparar esse problema grave que tanto prejudica a população e os cidadãos do arquipélago? Em relação... Pois não... Sem problema. Em relação ao abastecimento de água, ministro, foi apresentada uma solução pela Compesa, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, no sentido de resolver os grandes problemas do abastecimento hídrico, e vi um dessalinizador. E não foi autorizado por ICMBio. Se existiria essa possibilidade, e se não foi autorizado, por que não foi autorizado, para a gente tentar encontrar uma solução em relação a esse tema. Se o senhor também quer deixar para... Felipe tem, né? Então, tudo bem. Então, vamos ver aqui para terminar. É uma pergunta importante. Se existe a pretensão do Ministério do Meio Ambiente de fazer uma concessão de uma parte náutica do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Se tem essa previsão, se há de concessão de exploração náutica do Parque Marinho, de setores do Parque Marinho de Fernando de Noronha, se há, como seria e quando seria isso, porque isso é algo que tem despertado o interesse dos ilhéus e de, sobretudo, quem pratica, quem vive dessa atividade náutica. Essa informação a gente queria saber do senhor para poder prestar os esclarecimentos para todos de Fernando de Noronha. Essa já existe. Existe, mas são autorizações, não é concessão. Não existe estudo nosso para concessão dessa atividade. Ela vai continuar funcionando com autorização. Tá, a informação que o Paulo está me dizendo, aí ele também pode até depois ele mesmo passar em detalhes, é que os estudos têm lá já autorização, mas não concessão, que é diferente. Então, os estudos que tem hoje permitem autorização e a autorização já existe. A concessão precisaria de novos estudos complementares. Então, Paulo pode até dizer qual o nível e o que é que tem hoje de estudo para transformar a autorização em concessão. E talvez até falar o que é que implica a diferença entre autorização e concessão. Quanto à questão do abastecimento, o Paulo também, aliás, o nosso diretor que conhece o assunto, vai dizer o que é que aconteceu
com a licença para o serviço de abastecimento hídrico. Que é um problema que eu até me referi aqui, já foi manchete lá, o problema de abastecimento. E dizer que o problema de energia lá também é algo que nos preocupa. Lá é um patrimônio natural e que nós precisamos, eu falava isso para o ICMBio, e é preciso ver também com o governo do Estado, a ampliação da oferta de energia solar, fotovoltaica. Hoje estamos queimando lá 14 mil litros de diesel dia. Isso é impactante. Do ponto de vista financeiro, mas é também ambiental. Então, é algo que nós precisamos. É claro que o fotovoltaico não resolve 100%, mas poderia diminuir talvez bastante, porque o investimento foi feito em fotovoltaico já tem muitos anos, era uma outra realidade, isso mudou muito. É por isso que eu volto àquela afirmação de que quando você aumenta muito o tamanho da população local, dos residentes, e também o número de visitantes, que certamente vão ter que se hospedar, comer e gerar outras demandas, isso aumenta demanda, por exemplo, por geração de energia, sendo que a oferta acabou não atendendo, e aí estamos tendo problema de abastecimento hídrico, e aí certamente pode estar tendo algum conflito do ponto de vista ambiental, mas há necessidade de ampliar a água, há necessidade de ampliar o tratamento do lixo, do esgoto, da oferta de energia, ou seja, há um impacto local. Eu acho que uma coisa que precisávamos pactuar urgentemente era talvez um cadastramento urgente, pode ser que isso já tenha até sido feito, mas me parece que um cadastramento geral dos imóveis, dos moradores, quem é residente, quem é visitante, dos veículos, para termos esses números muito reais, até para efeito de planejamento, de equação, de investimentos, tal, sabermos de fato quem são os moradores que estão ali autorizados legalmente para ser morador e aqueles que ficaram lá e foram ficando e viraram moradores, mas sem o processo, devido ao processo legal. Então, deputado, eu me coloco à disposição, não sei se o senhor tem mais alguma pergunta, mas estou à disposição. Obrigado, ministro. Concordei com o que o senhor falou. Daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de ouvir o presidente do ICMBio, o diretor do parque, representante do IBAMA, o próprio administrador de Fernando Noronha também. Mas antes, ministro, eu queria passar a palavra para o querido colega deputado Valadares Filho. Ligou. Cumprimentar o presidente, cumprimentar o querido ministro Edson, que foi nosso colega parlamentar. Não tem nenhuma pergunta específica, é mais um cumprimento aos representantes do Ministério, parabenizar a Vossa Excelência, presidente, pela excelente condução da audiência pública e do assunto extremamente relevante, já que Fernando Noronha é uma questão do turismo nacional, reflete positivamente na economia e no crescimento do turismo no Brasil. Cumprimentar mais uma vez o nosso ministro Edson e dizer que as perguntas que foram feitas aqui pelo nosso presidente, autor do requerimento também da audiência pública, foram extremamente pertinentes em relação a dúvidas e a esclarecimentos tão questionados pelo trade turístico brasileiro, por aqueles que fazem este setor tão importante na geração de emprego e renda do nosso país. Enfim, a minha palavra é só de parabenizar a Vossa Excelência, presidente, deputado Felipe, também como cumprimentar o meu querido colega e ex-parlamentar, ministro Edson Duarte, e parabenizar pela forma cavalheira e educada que está aqui na nossa comissão fazendo os esclarecimentos. Um abraço a todos. Bem, obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Valadares Filho é uma figura de muito respeito, não só no seu estado, mas no Brasil, em relação ao turismo. Uma pessoa que eu pude ter o privilégio de conviver em vários eventos nacionais e é, sem sombra de dúvida, mais uma voz ativa em defesa do turismo nacional. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença do senhor. Para a gente foi uma tarde muito importante, muito rica, emblemática, o senhor ter
mudado a sua agenda, está aqui hoje na Casa do Povo, uma casa que o senhor tem o respeito, já conviveu, tem aqui vários colegas parlamentares, então, um agradecimento. Eu tenho certeza que a gente ouviu do senhor informações importantes, agradecer os funcionários do Ministério, que a gente vai continuar aqui ouvindo, conversando, tudo sempre para o bem, para o melhor de Fernando de Noronha, tudo sempre pensando no desenvolvimento sustentável da ilha, o grande patrimônio da ilha, o maior atrativo do arquipélago é a natureza. E o principal sempre, no nosso foco, é preservar aquele patrimônio que encanta tanta gente no nosso estado, no Nordeste, no Brasil e no mundo. Muito obrigado, senhor ministro, pela sua presença. Eu que agradeço, deputado e presidente. Eu que agradeço. É que vamos ter agora a audiência pública e aí vai ser possível a participação. Mas eu agradeço a presença de todos, é uma honra e uma satisfação, porque é uma oportunidade de colocarmos para outras pessoas, para mais gente, muito daquilo que nós estamos fazendo, ou pelo menos uma parte daquilo que estamos fazendo, lutando, brigando. Nós estamos tratando aqui nessa comissão, e aí eu quero parabenizá-lo mais uma vez, Felipe, porque nós estamos tratando de desenvolvimento sustentável, que essa é uma vocação forte desse nosso país. A nossa economia ela vai crescer obrigatoriamente nessa direção. O mundo se redesenha numa economia mais verde, mais sustentável, de baixo carbono, em bases sustentáveis, inclusivas, cada vez com menor impacto. Essa é uma economia obrigatoriamente uma tendência de crescimento e não há nenhuma nação no mundo, eu dizia até isso no início aqui da minha fala, com essa vocação tão forte, em condições tão fortes para operar esse desenvolvimento. Nós precisamos cuidar do patrimônio natural e fazer com que ele seja visto não como impedimento, como estão anunciando por aí, com dificuldades e tal, mas como um ativo importante na gestão dos negócios, na gestão do desenvolvimento, na gestão dos riscos na operação de toda e qualquer atividade que nós realizamos, entendendo que esse patrimônio brasileiro, ele é um diferencial que nós temos que cuidar, porque ele já vale muito e valerá muito mais ainda num curto espaço de tempo. O mundo, eu estou embarcando agora, depois de amanhã, para chefiar a delegação brasileira na Conferência do Clima. E é uma conferência que traz mais interrogações do que certezas. E certamente vamos sair de lá com mais preocupações do que esperanças, por conta da conjuntura que nós estamos vivendo em todo o mundo. Sobretudo porque nós estamos lutando pelo cumprimento do Acordo de Paris, quando cientistas indicam que o Acordo de Paris não vale mais, porque nós precisamos aumentar o desafio 5 vezes mais diante do cenário que piorou e piorou muito. Tentar manter 1,5 graus já está sendo considerado como uma missão quase impossível se os países, todos eles, sem exceção, do mais rico ao mais pobre, cumprissem com suas obrigações. E não estão cumprindo, nem os mais pobres, nem os mais ricos, naquilo que poderiam fazer. Uma queda de braço, e digo isso aqui com toda sinceridade, porque tenho dito em todos os fóruns onde eu tenho ido. Quem não faz, alega que é porque não deram mais dinheiro, e quem tem dinheiro diz que vai dar e continua poluindo sob a promessa que um dia vai dar mais dinheiro. E nessa queda de braço, o tempo está passando e cada dia estamos numa situação pior, comprometendo a vida de muita gente, na verdade, de todos aqueles que habitam o mesmo planeta, a mesma aeronave, porque não temos outra ainda para viver. E esse desafio parte de iniciativas locais, compromissos pessoais, do nosso comportamento, da forma como nós estamos gerindo a nossa vida, nos comportando como consumidores e como gerentes dos espaços que nós habitamos. É por aí que começa o acordo global. Se fizermos isso, cada um num pedaço em que cada um habita, aí sim, nós vamos estar dando um passo muito seguro para fazer desse planeta um planeta habitável que não coloque em risco a vida de tanta gente e das condições de vida de todos nós. Esse é o desafio que nós temos.
Eu, como ministro do Meio Ambiente, tenho me dedicado ao máximo e digo uma coisa para vocês, eu tenho feito isso não na condição de ministro, eu tenho feito na minha condição de pedagogo. É tentar dizer para todo mundo que cada um deve fazer a sua parte e quando aumenta o desmatamento, como fizeram agora de forma criminosa contra a Amazônia, em que o desmatamento aumentou, que já era intolerável, o desmatamento ilegal, que é desmatamento criminoso, contra o patrimônio nacional e é lesa pátria e um crime contra a humanidade que está sendo feito ali. Todas as atenções da mídia, de todo mundo, é para o Ministério do Meio Ambiente, que está lá com seus fiscais, doando a vida, colocando a sua vida em risco, do IBAMA, do ICMBio, em lugares que nem a polícia quer ir e ele tem que ir, porque ele tem compromisso com a sua missão. Brigando, lutando, para tentar frear o crime. Mas essa é uma luta de todos os brasileiros, de todas as instituições, do Estado brasileiro, de todos os governos. Não pode ser só do governo federal, muito menos do órgão ambiental. Tem que ser de todos. E isso é para ontem. E tem que ser agora e tem que ser amanhã. De tal forma que precisamos fortalecer os órgãos ambientais, mas fortalecer, sobretudo, o conceito e a visão que nós temos de desenvolvimento sustentável. Isso não é luxo e não é opção. É obrigação, porque só temos esse caminho a seguir. Só, não temos outro. Portanto, estar aqui é uma oportunidade de reafirmarmos, ou pelo menos eu tendo a oportunidade de dizer algumas coisas que penso e acho, e que Fernando Noronha continue sendo um exemplo de sustentabilidade, de beleza natural, de um presente maravilhoso que o Brasil tem, que o Estado do Pernambuco tem, que os brasileiros têm, e que a gente continue cuidando, a partir dos seus moradores, de quem empreende no local e das autoridades que representam o Estado e o país, a cuidarem bem daquele lugar, como se fosse a nossa própria casa. Então, agradeço, deputado, pela oportunidade, me coloco à disposição agora e sempre que precisar. Mais uma vez, obrigado, senhor ministro. Eu declaro encerrada a reunião de comparecimento do ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte.